Olá pessoal, bom dia. Bem, eu estou dando prosseguimento então ao tutorial sobre projeção consciente, tá certo? Então esse daqui é o módulo 4. Então olha, eu estava falando, né, sobre percepções ainda no quarto de dormir. Você é o período anterior, né, o que acontece antes, né? Você já está deitado na cama, né? Já dei algumas dicas, né? Tá certo? Então olha, percepções ainda no quarto de dormir, quando você está deitado ali, tá certo? Então olha, o que pode acontecer? Sentir a presença de espíritos no quarto ou vê-los. Então pode acontecer de você ver espíritos no quarto, né? Você vê, ou sentir a presença ali. Você vai sentir, com o tempo a pessoa vai se acostumando com isso, tá certo? A pessoa vai sentir a presença de gente ali no quarto, ou ver. Ouvir os espíritos conversando entre si ou falando com você. Então veja bem, a pessoa que é projetor consciente, ele já está habituado com isso. Então isso daqui é um passo a passo para quem está iniciando, tá certo? Então o que pode acontecer é isso daí, ouvir os espíritos, né, ver os espíritos ali, ouvir eles conversando entre eles ou com você. Eles podem estar falando com você também, ó, faz isso, faz aquilo. Não forçar a projeção consciente. Então isso deve ser um procedimento natural. A pessoa não deve forçar a projeção consciente, certo? Se a pessoa não conseguir se projetar, então cai no sono e dorme normalmente. Então, certo? Então a pessoa não pode ficar lá se espremendo, certo? Não é por aí. Então a pessoa, aquilo tem que ser tranquilo, a pessoa deve estar relaxada, né? Bem tranquilo, né? Olha, não ficar com medo, a pessoa tem que vencer essa barreira do medo, não deve ficar com medo. Tem gente que fica lá engolindo a seco. Nossa, e se aparecer um espírito, né? Veja, os espíritos estão ali, porque eles já sabem a sua intenção, tá certo? Se a pessoa está interessada, provavelmente já tem alguém observando aquela pessoa ali, tá certo? Então a pessoa não deve ficar com medo de ver espírito, a pessoa tem que se acostumar com isso. Então, olha, ouvir efeitos físicos no quarto de dormir. Por exemplo, você pode ouvir estalos em móveis, são coisas que podem acontecer. Ouvir estalos em móveis, sons diferentes e até movimentos de objetos. Isso pode acontecer. Às vezes você vai adormecendo, alguém, pode acontecer de você dar um estalo no móvel. Aquilo ali, você dá uma adrenalina, o seu coração fica palpitando, né? Tá certo? Isso pode acontecer. Então eu estou avisando de situações que podem acontecer, né? Então olha, estalos em móveis, sons diferentes, você pode ouvir sons diferentes. E até movimentos de objetos, de repente alguma coisa pode se movimentar no seu quarto. Mudança de temperatura, certo? A pessoa observa tudo isso. Mudança de temperatura no quarto de dormir, ali na hora que você está deitado. São coisas que podem acontecer naquele momento que antecede a projeção consciente. Então olha, pequena corrente de ar de origem desconhecida. Você pode ter aquela sensação de uma pequena corrente de ar ali no ambiente, certo? Você não sabe de onde está vindo aquele vento, aquele ar. Então olha, estalidos na cabeça. Pode acontecer assim, no momento que antecede a projeção consciente, você pode começar a sentir alguns pequenos estalos na cabeça. Tec, tec. É você começando a sua projeção consciente. Você começa a ouvir aqui na cabeça, sua cabeça começa a sair fora do corpo físico. Aí você começa a sentir estalos, ouvir estalos, você vai sentir estalos. Tec, tec. São coisas que podem acontecer, né? Então olha, relaxamento progressivo do corpo humano. O corpo humano vai relaxando, né? Tá certo? Por isso que a sua mente deve estar calma. Tá certo? A pessoa não deve estar com preocupações ou com a mente dispersa. A pessoa tem que estar focado na projeção consciente. Então, olha, seguindo, então, olha, entorpecimento dos sentidos orgânicos. A pessoa começa a entorpecer e entra naquilo que a gente chama de estado alfa. Ó, entrada no estado alfa. No cérebro ele emite ondas e essas ondas típicas da projeção consciente, do início da projeção consciente, são as ondas alfa do cérebro, tá certo? Então a gente chama de estado alfa, tá certo? Então veja, essas daí foram algumas dicas do que acontece no período que antecede, naqueles preparativos para você tentar a sua primeira projeção consciente. Então olha, durante, esse aqui é o período extrafísico da consciência, quando você está já projetado. Então olha,
você está lá no plano extrafísico, o que pode acontecer com você? Algumas das coisas, né, que são muitas, infinitas coisas, infinitas situações, né, ó, são peculiaridades que ocorrem durante a permanência no plano extrafísico. Ó, suponhamos que você desperte fora do seu corpo físico. Então, olha, procurar não ficar com medo. Tem gente que entra em pânico, pensa que morreu. Tá certo? Nossa, morri e tal, né? A pessoa não deve entrar em pânico, ela deve procurar ter calma e aproveitar aquela projeção consciente. Porque veja, a pessoa só morre se chegou a hora da pessoa. Antes disso a pessoa não morre. Não existe nenhum registro de alguém que morreu durante uma projeção consciente. Mas tem gente que entra em pânico. Então a pessoa, se a pessoa se ver fora do corpo físico, deve manter a calma. Então, olha, o medo faz com que a pessoa retorne imediatamente para o corpo físico. Se a pessoa ficar com medo, ela volta para o corpo físico. Aí ela perde a projeção consciente. Isso é uma reação imediata. Então, olha, manter a calma. Ter em mente um alvo mental, uma pessoa ou lugar. Então, olha, se você for tentar uma projeção consciente, o que você vai fazer? Você deve ter em mente, assim, ó, se caso eu me projetar, eu quero ir visitar fulano, ou um determinado lugar, né, que você goste, tem que ser, aquilo vai te puxar para lá, tá certo? Se você você tem vontade de visitar um lugar, ou uma pessoa que você gosta muito, aquilo ali faz com que você vá para lá, aquela situação vai puxar você lá. Então isso chama alvo mental. Então, olha, se eu me projetar, eu vou tentar ir até tal pessoa. Na hora que você estiver projetado, é só pensar naquela pessoa ou naquele lugar que você vai imediatamente lá. O pensamento leva você lá. Tá certo? Então, você deve ter isso em mente. Caso eu me projete, eu quero ir visitar fulano ou ir em determinado lugar. Para voltar para o corpo físico, tem gente que fica perdido. Você fala, nossa, eu quero ir embora e tal, né? Se você quiser voltar para o seu corpo físico, é só pensar no seu corpo físico, você retorna para ele. Isso é imediatamente, isso é imediato. Quando você vê, você já está encaixando de novo, entrando em coincidência, que nem a gente fala, né? Retornando para o seu corpo físico. Né? Às vezes a pessoa fica com medo, fala, não, eu quero ir embora, né? É só pensar no corpo físico que você retorna. Tá? Fora do corpo físico, é possível manter contato com outros projetores conscientes no plano extrafísico. Então você pode, se você conhece algum outro projetor consciente, você pode manter contato com essa outra pessoa. Você pode entrar em contato com outros projetores conscientes, estando no plano extrafísico. Tá? Isso aí é uma projeção consciente, é uma oportunidade de obter novos conhecimentos. Tá certo? Você vai descobrir algo assim ilimitado para você melhorar os seus conhecimentos. Você pode pesquisar o que você bem entender. Olha, desfrutar de uma liberdade e quase que irrestrita. Você vai se sentir livre. Assim, veja, você pode voar. Né? É possível você voar estando no plano extrafísico. Você vai ver que tudo é muito rápido. Tá certo? Na maioria das vezes. É só pensar, porque é o pensamento que vai te levar aonde você quer. É só pensar que você vai já para lá. Tá certo? Então, olha, você pode conversar com ex-familiares que já desencarnaram, com ex-amigos. Então, olha, a comunicação no plano extrafísico é através do pensamento. Você vai falar com as outras pessoas, a voz sai pela testa. Tá certo? É um diálogo que a gente chama de diálogo transmental. Você conversa, a voz não sai pela boca. Muito difícil você ver alguém conversando no plano extrafísico através da articulação bucal. Conversar. A voz sai pela testa. Tá certo? É uma coisa natural para a maioria das pessoas, dos projetores conscientes, né? Bom, eu vou encerrar este módulo aqui e prosseguirei num outro determinado momento, né? Bom dia.